Aqui o Cid Torquato, que conversa conosco a cada 2 semanas, falando da vida da pessoa com deficiência, e hoje um tema interessante, que é a virada inclusiva. 10 anos da... Aqui em São Paulo a gente vai falar do dia 1º ao dia 7 de dezembro da virada inclusiva. Importante tratar desse tema, e o Cid é o maior especialista para falar nisso conosco. Tudo bem, Cid? Como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde para todo mundo. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo. Queria te ouvir, Cid, a respeito da importância Obrigado. da virada inclusiva, mais uma vez o evento sendo realizado aqui em São Paulo. Bom, o evento foi concebido aqui em São Paulo, na verdade, lá atrás, há 10 anos atrás, na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na ocasião, 10 anos atrás, eu era secretário adjunto já, e quando essa virada foi criada, para pegar um pouco de carona, né, nas outras viradas existentes, e na ideia de que a população já está acostumada com essa ideia de virada. Então, foi um pouco para explorar um pouco esse costume da população em tratar de virada. Então, isso seria mais fácil absorver, né, e lidar com as questões relativas à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência nesse contexto. Então, é uma semana aí de lúdica, né, de uma programação principalmente artística, mas não só. Amanhã, por exemplo, de manhã, na Praça Roosevelt, aqui na capital, tem uma marcha, né, de orgulho da pessoa com deficiência, e durante a semana, nos mais diversos lugares, Sesc, Japan House, na própria secretaria, na prefeitura, uma série as informações, né, a programação completa pode ser encontrada no site da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, tem uma programação no estado inteiro, porque ela não se restringe só à capital. Em muitas cidades do estado vão ter um ou mais eventos relativos a essa virada. E, como eu disse, os eventos são os mais variados: eventos esportivos, eventos culturais, eventos artísticos, eventos de conscientização, né, eventos políticos. E, né, de novo, Ronald e Zaidan, a gente entra naquela velha conversa nossa, né? O que uma data como essa, né, uma data comemorativa, uma semana como essa, pode agregar de positivo à causa da pessoa com deficiência? Eu diria, né, de bate-pronto, né, muita coisa, porque, de novo, a temática ainda ela é muito áspera, vamos usar como adjetivo, né, de difícil, muitas vezes, de compreensão, absorção pelas pessoas, até porque tem um capacitismo, né, um preconceito muito grande ainda na sociedade. Então, eu diria que, juntamente com o paradesporto, as atividades artísticas e culturais são aquelas com maior potencial de mudança de corações e mentes, mudança das cabeças e dos corações das pessoas, no sentido de abandonarem seus preconceitos e terem uma visão mais inclusiva com relação à pessoa com deficiência. Zaidan. Cid, depois de 10 anos, o que a lei mudou? Por exemplo, que a inclusão é uma palavra tão ampla, né? Por exemplo, para pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, algum outro tipo de deficiência, e que vive na periferia, que vive em situações socioeconômicas difíceis, né? Como todos os brasileiros que vivem à margem ou ganham muito pouco, e que muitos não têm nem rede de esgoto, não têm água tratada. O quanto essa inclusão que a lei prevê, que é fundamental, está de fato alcançando aqueles que estão à margem do ponto de vista social e econômico. Bom, Zaidan, excelente pergunta, como sempre. Sim, é uma pergunta eu diria que de US$ 2 milhões, não é só de 1 milhão. De fato, né, eu que venho assistindo isso tudo nos últimos 18 anos, né, que é o tempo que eu quebrei o pescoço, e que eu tenho um olhar, né, diferenciado para a questão. Antes, né, era uma visão meio de quem está longe das questões, embora meu pai tivesse uma deficiência. Meu pai, ele, uns 50 e poucos anos de idade,
ele teve uma trombose, ele teve uma amputação de uma das pernas. Mas ele, como ele se reabilitou logo, ele começou a usar prótese, a vida dele continuou, né, normal, a gente não via muito como uma deficiência. Então, não foi algo que eu vivi, de fato, antes. Eu fui viver depois que eu quebrei o pescoço. E as coisas ainda têm acontecido, viu? De novo, aquela velha história, talvez não no ritmo que a gente gostaria, no ritmo que precisaria, tendo em vista o déficit histórico, né, de políticas em prol das pessoas com deficiência. Então, mas não dá para reclamar. Eu, pelo contrário, vocês me veem sempre aqui, sempre criando coisas, inventando, né, histórias ou maneiras de melhorar essa militância ou a compreensão das pessoas, porque eu realmente sou não só entusiasta, como sou otimista com relação né, ao que a gente vem vivendo e a gente tem assistido, né? O buraco ainda é muito profundo, muita coisa para acontecer, mas não dá para reclamar. Pelo contrário, eu acho que o momento não é de reclamar, o momento é de fazer. Eu recentemente peguei 18 artigos que eu escrevi nos últimos 1 ano e pouco e publiquei em vários lugares e fiz uma coletânea eu mesmo, diagramei, botei num PDF e comecei a mandar para os amigos e disponibilizar nas redes sociais. E por que eu fiz isso? Eu deixei bem claro no texto de introdução, porque eu quero ser o grande protagonista dessa história ou porque eu quero aparecer? Não. O principal objetivo dessa minha iniciativa foi estimular outras pessoas com deficiência, né, outras pessoas em geral, a protagonizarem, a saírem de suas zonas de conforto e criarem coisas, provocarem. Né? Eu não sou nenhum Shakespeare. Os meus textos são, sei lá, é difícil eu mesmo julgar a qualidade deles, mas, né, não é nada de outro planeta. Mas ali, o fato de eu ter colocado esses textos juntos, ter diagramado bonitinho, né, para a minha cabeça, eu estou falando para as pessoas, olha, façam coisas parecidas, né, saiam do seu lugar comum, provoquem, né, tentem ajudar. Então, Zaidan, para resumir a minha participação de hoje, eu sei que vocês estão na correria, mãos à obra, né? Vamos juntar esforços, vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer, sem olhar muito no retrovisor, vamos olhar mais para frente e pau na máquina. A sensação vai ser sempre um pouco de déficit, porque o déficit é histórico e é profundo. Mas vamos fazer com otimismo que aos poucos a gente vai conquistando posições né, estruturantes e a coisa vai mudando. Entre lá no site pessoacomdeficiência.sp.gov.br, ali todos os detalhes da virada inclusiva de 2025. Cid, grande abraço, muito obrigado, meu amigo, pela tua participação, até a próxima. Abração. Valeu. Obrigado, abração para todos. Tchau. A gente volta